Então, estamos ao vivo. Você já está... Professor Marcos, um grande abraço. Então, tá bom, estamos ao vivo. Eu peço que todos deixem os microfones desligados, né? Senão não aparece o rosto do professor Marcos, tá? Então tá. Deixa eu... Bom, então podemos dar início à fala de hoje, o professor Marcos Silva, né? Que temos a honra de receber para a aula inaugural do curso de História. Ele vai apresentar para a gente hoje uma conferência, uma aula, cujo tema é Brasil em Tempos de Guerra 2021. O professor Marcos Silva, ele é meu colega no Departamento de História, professor aposentado, somos colegas de área, né? Nós dois trabalhamos na área de Teoria e Metodologia da História, nós dois partilhamos a disciplina de Metodologia da História. O professor Marcos Silva, ele tem uma extensa trajetória na USP, com, né, várias obras publicadas. Nós dois já participamos de projetos juntos, né, de extensão, de publicação, e aposentou-se como professor titular do Departamento de História, e vem hoje, então, ministrar a aula inaugural do curso de História. Então, agradeço imensamente o professor Marcos Silva ter aceitado o convite, e então nós damos início a essa conferência, sem mais delongas, com vocês, o professor Marcos Antônio da Silva. Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço muito pelo convite para participar dessa atividade. É uma grande alegria para mim estar com vocês, compartilharmos esse momento tão importante para os jovens que entram no curso de graduação e também para nós que estamos como professores ou como estudantes também. É importante recebermos esses novos companheiros de estrada. Eu tinha indicado para o José Vasconcelos o título Tempo de Guerras no Brasil 2021, mas depois eu acrescentei ao título Bem-vindos à História. Eu quero dedicar essa aula para a querida amiga, professora e historiadora do Departamento de História da FELESH USP, Esmeralda Blanco Bolsonaro Moura, que nasceu em 1948 e faleceu este ano, há poucas semanas, para nossa grande tristeza, uma amiga muito querida. A Esmeralda é uma presença sempre bem-vinda para todos nós. O compositor Chico Buarque, que nasceu em 1944, compôs uma música em 1968 com o título Bem-vinda, explorando a homofonia daquele nome próprio com o adjetivo bem-vinda. A bela letra da canção contrapõe o universo pessoal, amoroso e afetivo da persona poética ao mundo do isolamento imposto pela ditadura brasileira de 1964 a 1985. Isolamento a ser rompido por esperança e encontro entre seres humanos. Novo mundo e nova vida, grandes temas poéticos daquela canção. Bem-vinda é uma pessoa. Bem-vinda. Bem-vindos e bem-vindas são pessoas. Todos nós, vocês que estão entrando hoje na graduação em História, somos dotados de nomes próprios. Bem-vindos e bem-vindas. Novo mundo e nova vida. Um poema do dramaturgo e diretor teatral alemão Bertolt Brecht, que viveu entre 1898 e 1956, um poema com o título Aos que virão depois de nós, foi transformado em canção pelos compositores brasileiros Edu Lobo, que nasceu em 1943, e o também ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, que viveu entre 1934 e 2006. O título da música, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, é Eu Vivo num Tempo de Guerra, e ela surgiu no Brasil em 1965, um ano depois de iniciada aquela ditadura. Essa canção lembra no refrão, abre aspas,
É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Fecha aspas. Tais palavras assustadoras sugerem descontinuidade da vida. Sem sol reina a noite permanente, some a fotossíntese. Os sujeitos humanos e quase todos os outros seres vivos deixam de existir. A guerra, portanto, é grande inimiga da humanidade contra o sol e a vida. A imagem do sol, simbolicamente, remete à luz, conhecimento, como se observa já no filósofo grego Platão, que viveu entre aproximadamente 428 e 348 a.C., e em diferentes mitologias. Sua ausência, em termos poéticos, significa múltiplas cegueiras. Outra canção, agora dos compositores brasileiros, Carlos Lyra, que nasceu em 1933, e do também poeta e dramaturgo Vinícius Moraes, que viveu entre 1913 e 1980, com o título Marcha da Quarta-feira de Cinzas, afirmou, em 1964, ano em que aquela ditadura brasileira começou, abre aspas, e, no entanto, é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. Fecha aspas. São versos cantados, a letra e a melodia se dizem em ato contra a tristeza de um mundo sem carnaval, sem cantoria coletiva, sem beleza, e também esses versos e essa melodia se dizem contra a ditadura de então, em seu começo. Sabemos, desde o filósofo grego Aristóteles, que viveu aproximadamente entre 384 e 322 a.C., que poesia não é história enquanto campo de escrita e conhecimento, mas fala legitimamente sobre tudo, inclusive a respeito da história, e pode servir de inspiração para o trabalho dos historiadores, como nos ensinou depois o filósofo alemão Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1940 e foi assassinado pelos nazistas quando tentava fugir da França, ocupada pelas tropas alemãs. O poeta grego Homero, que viveu provavelmente entre 928 e 898 a.C., falou da guerra de Troia, de seus heróis e criminosos. Charles Baudelaire, poeta francês que viveu entre 1821 e 1867, caracterizou a cidade que lhe era contemporânea como impessoal e sem continuidade nos contatos humanos, cenário capitalista do desamor. Excelentes letristas brasileiros contemporâneos, casos de Chico Buarque, que nasceu em 1944, e Caetano Veloso, que nasceu em 1942, preferem declarar que letra de canção não é poesia. Mas o diálogo entre tais gêneros textuais se faz muito frequente no Brasil e em outros países, além de alguns letristas serem respeitados poetas ou tantos poetas terem muitos de seus textos transformados em canções. Como se sabe, o compositor norte-americano Bob Dylan, nascido em 1941, recebeu um prêmio Nobel de Literatura. E o brasileiro Chico Buarque, já mencionado, foi agraciado com o muito prestigiado lusófono Prêmio Camões. Letra de canção, portanto, pode ser também literatura. As duplas Edu Lobo, Jean Francesco Guarnieri e Carlos Lyra, Vinícius Moraes, produziam dentro de uma ditadura que era e continuou a ser guerra. Quer dizer, elites militares e civis contra pobres no período de 1964 a 1985 e até hoje, com breves intervalos. E usaram recursos poéticos para denunciarem suas atrocidades. Eles estabeleceram paralelos com o nazismo, no caso de Lobo e Guarnieri, e com a festa como resistência, em Lyra e Moraes. O último campo poético e político foi depois retomado pelo filme de Cacadiegues, Quando o Carnaval Chegar, de 1972. Eu sou historiador e falo agora para futuros historiadores, e alguns presentes historiadores também. Escolhi como título desta exposição Bem-vindos à História, Tempo de Guerras, Brasil 2021. Não me refiro apenas a guerras entre estados nacionais, que se agridem militarmente e mandam os jovens para a morte, condenam outras faixas etárias à fome, falta de teto, doenças e bombardeios. Falo também de guerras do cotidiano, entre governos e populações civis de uma mesma nacionalidade, entre setores sociais dessas populações.
as armas usadas para matar homens e mulheres de diferentes faixas etárias no atual cotidiano brasileiro de guerras são falta de vacinas, falta de comida, falta de emprego, falta de moradia, falta de reajuste salarial, quer dizer, tempo sem sol, tempo sem sol. Estamos no espaço de luta de classes e outras lutas sociais. Os jovens ou não mais jovens, mortos nessas guerras internas do Brasil, são principalmente negros e pobres, mas outras etnias e classes sociais não podem se considerar a salvo. Nós não somos cantores, mas, abre aspas, e no entanto é preciso cantar. Quer dizer, pensar no significado poético do ato de cantar. Nosso silêncio reforçaria todas aquelas faltas e consolidaria o poder de quem as produziu e produz, em nome do lucro que coisifica os seres humanos. Indico um espaço geográfico em meu título, Brasil. O historiador, mais que apenas registrar e narrar, deve problematizar seus recortes, como o fiz em relação ao conceito de guerra. Brasil nunca é só Brasil. Há relações com diferentes partes do mundo. Nem é uma uniformidade. Existem diferenças internas entre classes sociais, etnias, gêneros, faixas etárias, regiões, etc. É um raciocínio que também se aplica a outros países. Abordar qualquer um deles é pensar sobre tensões, contrastes, harmonias e acordos. Registro ainda um tempo, 2021, nosso hoje. Muita gente ainda pensa que historiadores são profissionais especializados em passado. Ignoram que Tucídides, historiador grego que viveu em 460 e 400 a.C., e Heródoto, também grego e historiador, que viveu entre 485 e 425 a.C. Maquiavel, florentino, que viveu entre 1469 e 1527. E Karl Marx, alemão, que viveu entre 1818 e 1883, escreveram sobre suas contemporaneidades. E esquecem também de indagar sobre o conteúdo daquele passado, sobre as relações entre homens e mulheres que se produziram no dia a dia e foram um presente para tais seres. Mas o passado não é monológico, não se encerra em si mesmo. Ele foi presente e é retomado por outros presentes, que a cada dia se tornam passado e se projetam para diferentes futuros. Novos presentes e, depois, novos passados. Tratar do chamado presente como relações entre homens e mulheres, portanto, é igualmente tarefa de historiadores, que não esquecem dos diferentes passados e procuram estabelecer relações entre temporalidades, inclusive com possíveis, de preferência, melhores futuros. Nosso tempo de guerras é das guerras presentes, que nos agridem diretamente, mas também das guerras passadas, que não se acabaram sem deixarem rastros, e de possíveis guerras futuras, que poderemos tentar evitar. Vemos em cinema ou televisão filmes que falam de diferentes guerras, como apenas passadas, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com seus horrores de matanças, holocaustos, culto da morte, lançamento de artefatos atômicos contra seres humanos, que não estão apenas no passado, como comprovam governantes atuais, que reeditam cerimoniais nazistas e seus similares. Dão continuidade ao nazismo e às suas políticas de extermínio de oponentes políticos, classes sociais, etnias. A história, como campo de conhecimentos, aborda também as guerras presentes, sem poder ignorar as guerras passadas, pois umas estão nas outras. Nem também silenciar sobre a ameaça de guerras futuras que construiremos, dificultaremos ou impediremos a partir dos campos de disputa política onde atuamos. Nosso horizonte de trabalho crítico se apoia em referenciais científicos expressos em métodos e técnica de estudo. Esse é o motivo pelo qual o historiador precisa aprender sobre diferentes temporalidades e diferentes sociedades. A história, como campo de conhecimento, existe nas condições de espelho e janela. Através da história,
aprendemos o que somos individualmente e na diversidade dos coletivos. Quer dizer, nós colocamos diante de espelho. Mas a história também ensina sobre o que não somos, de forma imediata, sobre outros períodos, outras sociedades, outros grupos em nossa própria sociedade. Portanto, nós colocamos diante de uma janela aberta para o exterior. Não vale a pena nos concentrarmos apenas em supostas genealogias diretas do que declaramos ser. Habitualmente, nós pensamos que somos país do mundo autodesignado como ocidental, pretenso herdeiro de Grécia e Roma clássicos, romantizados, de Europa medieval e moderna, fotogênicas. Outras genealogias são silenciadas, África e América, pré-colonial, mas a infinitude de nacionalidades que emigraram para cá, inclusive asiáticas, e aquelas com quem mantemos escassos contatos, como as da Oceania. Não é possível ignorar outras parcelas do mundo, desse mundo que se diz globalizado. Quando a parte do mundo se designa como Ocidente, num planeta que é esfera, as outras partes passam a ser tratadas como algo externo, como o resto. Precisamos muito conhecer China, Angola, Índia, Equador, Japão, Haiti, Austrália, etc., em diferentes temporalidades. Nós nos formamos e atuamos como historiadores numa sociedade específica, do Brasil, uma realidade de múltiplas faces, as referidas diferenças de classe, gênero, etnia, etc. Estudamos em português, mas precisamos dominar outras línguas científicas para ampliarmos nossos conhecimentos, alcançando publicações estrangeiras sobre diferentes problemas, inclusive temas brasileiros. Lembro de um professor meu, no primeiro ano da graduação em História, nesta FEFELESH USP, anos 70 do século passado, quase 50 anos, portanto, apontando o que ele considerava óbvio, conhecer inglês, francês e espanhol, e mais um pouco de italiano e alemão, ao menos para saber usar um dicionário, segundo ele. E ainda línguas específicas para determinados problemas que desejamos estudar em maior profundidade. A lista é infinita. Quem quiser pesquisar Grécia Antiga precisará conhecer grego clássico e assim por diante. Poucos dentre nós dominaremos todas essas línguas no nível de fluência, mas precisaremos saber lidar com cada uma delas num plano que permita leitura. O domínio de algumas línguas é fundamental para termos acesso a um dos instrumentos básicos de trabalho do historiador, que é a leitura crítica da historiografia disponível, quer dizer, o conhecimento histórico produzido em diferentes épocas e países. Não podemos contar sempre com traduções, quer pelo intervalo entre publicação original e sua versão para a nossa língua nacional, e no caso de artigos em revistas especializadas, isso é muito grave, levando em conta o caráter de atualização de pesquisa, quer também pela qualidade nem sempre confiável de traduções disponíveis, especialmente o emprego de falsos cognatos. Um exemplo que me ocorre é traduzir a palavra francesa coleteur, aplicada às sociedades tribais, como colecionador e não coletor. No plano da pesquisa, o domínio de língua da sociedade escolhida para estudo precisa ser extenso, inclusive quando trabalharmos com fontes de época que não sejam apenas textuais. Nenhuma fonte histórica dispensa outras modalidades de registro das experiências humanas. Quem pesquisa pinturas precisará conhecer textos e mapas de época, além de outros tipos de documentos, e assim por diante. Falei em fontes. O historiador sempre trabalha com materiais produzidos pela sociedade de que ele fala, sejam textos, edificações, outros objetos materiais, entrevistas gravadas, produções artísticas em diferentes linguagens. O elenco é infinito. Sem esses documentos, o profissional de história se reduziria à condição de divulgador do que outros pesquisaram. As fontes de época são colocadas pelo pesquisador em diálogo com a historiografia já produzida e com o arsenal teórico adequado a seu entendimento. Elementos de filosofia, economia, linguística, psicologia, etc. A relação do historiador com diferentes documentos é de zelo técnico e autonomia interpretativa a partir de critérios científicos.
esses profissionais não são repetidores do que os documentos dizem. Cada historiador reflete criticamente sobre seus documentos de pesquisa, explica a produção e a circulação original deles, problematiza seus conteúdos a partir de diferentes enfoques conceituais e historiográficos. O regime da história, como discurso erudito de pesquisa e ensino, dialoga com o regime da política como prática social. A política cuida especialmente de relações de poder. História e política têm um solo em comum da disputa pela memória. Historiadores não são alheios à política, mas seu regime de pensamento e escrita é próprio. Entendo ser necessário um esforço para garantir as especificidades do conhecimento histórico, sem perda do solo político em que ele se faz possível. Quer dizer, o acesso a documentos, ou censura por diferentes instituições, as condições de trabalho, a presença na cultura de diferentes grupos sociais, etc. E voltamos à questão da história do tempo presente. Os historiadores se especializam no estudo de diferentes períodos da história, e todos são de extrema importância para esse campo. Alguns daqueles profissionais se dedicam à história do tempo presente ou história imediata, gênero de estudos que participou da invenção grega desse campo de conhecimento. Continuou a ser praticado ao longo do tempo e tendeu a ser desvalorizado por alguns profissionais da área que o consideravam menor, semelhante ao jornalismo. Eu lembro para vocês que autores como Karl Marx e Euclides da Cunha escreveram para jornais, portanto, os jornalistas não são de maneira nenhuma desprezíveis. Esses historiadores que negam a história do tempo presente acusam-a de se confundir com a prática política, aquém de um saber dotado de método. Os pesquisadores de história oral também são comparados pejorativamente a jornalistas, nossos párias. E será que nós seremos os brahmanes para esses párias? Estamos repetindo hierarquias sociais terríveis no nosso campo de trabalho? É importante entendermos os métodos dessa história do tempo presente ou história imediata. Compreendermos que suas relações com o jornalismo não se confundem com falta de rigor. Essa história enfrenta uma infinitude de documentos disponíveis na mídia, nos relatórios governamentais ou empresariais, no infinito número de pessoas para serem entrevistadas, na cultura material e por aí afora. Habitualmente eles estão dispersos, mas também enfrenta outra infinitude de fontes inacessíveis. Os sigilos governamentais e empresariais, textos e imagens são destruídos por seus produtores após um uso imediato, por exemplo, na internet. E assim por diante. Ela, a história do tempo presente, jamais será tempo único, gênero único, ela jamais será gênero único ou isolado da pesquisa histórica. Da mesma forma que os demais gêneros nesse universo não podem aspirar à hegemonia sobre os outros. Mas, além de falar historicamente sobre o tempo presente ou imediato, essa história tem uma importância peculiar para todos os demais especialistas em história. Ela explica o tempo de onde todos os historiadores dedicados ao estudo dos mais diversos períodos falam, o tempo de onde nós falamos. A maioria desses profissionais, a maioria de nós, aborda em suas pesquisas, de forma direta, tempos diferentes daquele em que vive. E isso é muito bom. É até necessário, é mais do que bom. Nenhum deles, todavia, consegue se despir de seu próprio tempo, quer no aparato técnico que utiliza, em nossos dias, computadores, laboratórios, universo conceitual de diferentes campos de saber, aparelhos para reprodução de imagem e som, etc., quer no referencial de indagações sobre o mundo, que faz parte de sua experiência cultural, como mulher ou homem, inclusive dimensões de classe social, etnia, faixa etária, gênero e tantas mais em lutas ou negociações. O conhecimento histórico fala sobre diferenças e continuidades entre períodos e sociedades. Se algum historiador, falando sobre um período diferente do seu, apenas repetisse sua temporalidade imediata de experiências, projetando-a para outras épocas e sociedades, aquele campo de estudos perderia sua razão de ser. Estaria consolidado uma espécie de presente contínuo em seus resultados de pesquisa. Tal historiador permaneceria, portanto, no espelho, reflexo de sua imagem,
sem coragem de ir à janela, abertura para outras experiências, que até podem se chocar com as suas. Todos os períodos de todas as sociedades são merecedores de atenção dos historiadores. Nenhum pesquisador, evidentemente, conseguirá estudar a infinitude de épocas e sociedades existentes, mas sempre poderá ter acesso crítico às investigações de outros especialistas. Nossa grade curricular na graduação em História da FFLS está apoiada numa divisão europeia clássica, o que é compreensível porque essa área, na anterior denominação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, foi fundada em larga escala por docentes franceses, além da importante historiografia gaulesa ser uma referência mundial. Temos, então, o eixo central representado por história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, mas história do Brasil, história das Américas, história ibérica, história da África, história da Ásia, metodologia e teoria da história e outras disciplinas, em recortes por problemáticas de pesquisa. Todas essas áreas são fundamentais, importantes e necessárias na formação de um profissional de história, no Brasil ou em qualquer outro país. O excessivo peso da clássica divisão antiga, medieval, moderna e contemporânea convida a pensar sobre o viés predominantemente europeu do que estudamos, em detrimento de outras histórias. O continente africano já merece uma boa atenção em nossa FFLS-USP, mas a Ásia, embora abordada em excelentes cursos, ainda não merece todo o zelo sobre sua grande diversidade de períodos e experiências sociais e políticas. Isso para não falar da quase sempre oculta Oceania e de partes das Américas ou mesmo da Europa. Evidentemente, a história europeia e do Oriente Próximo, em diferentes períodos, tem que ser muito bem estudada por todos nós, que nos graduamos em História no Brasil. Jamais entenderemos trajetos históricos do nosso país sem um bom conhecimento de Grécia e Roma na Antiguidade. Referências em política, retórica, filosofia, teatro, direito, religiosidades. É impossível conhecer o Brasil colonial sem ter estudado Grécia e Roma antigas. O catolicismo, tão importante na colonização da América Latina, exige que se estude as histórias de judeus, egípcios, povos da Mesopotâmia, gregos e romanos da Antiguidade. No mínimo, a brilhante retórica de Antônio Vieira, que viveu em 1608 1697, apelou para modelos clássicos de oratória greco-latina, reelaborados à luz de catolicismo e capitalismo e colonialismo de seu tempo. Muita coisa semelhante poderia ser dita em relação à Europa medieval, moderna e contemporânea. Necessários marcos para o entendimento de catolicismo, colonização, Estado laico, industrialização, instituições disciplinares e tantas outras experiências em sociedade. Mas esses marcos não são origens lineares, nem pontos de partida solitários. O grave problema é ignorarmos outras histórias ou tratarmos delas de modo subsidiário e menor, negligenciarmos homens e mulheres como fazedores de história em diferentes condições que herdaram. Procedimentos frequentemente associados ao silêncio sobre o tempo de onde o historiador fala. Nenhuma graduação em História dará conta de abordar todas as histórias do mundo, mas cada curso pode contribuir para que seus docentes e discentes tenham consciência dessa inesgotável vastidão das experiências históricas e da incompletude do que conhecemos. E sempre terá condições de abrir novas portas para essa expansão das histórias conhecidas, suas lutas e conciliações. Nossa formação acadêmica ocorre mais habitualmente num circuito que tende a ser fechado. Aprendemos com especialistas que são nossos contemporâneos, métodos e técnicas de pesquisa. Dialogamos com nossos maiores historiadores que nos antecederam. E depois com nossos iguais. Esse virtual isolamento pode contribuir para o aprimoramento individual de cada profissional de história. Mas ele nunca é pleno. Pensamos, escrevemos e falamos no mundo, para o mundo, um mundo cheio de conflitos, o que desejamos, caminho para outros horizontes de convívio.
Os resultados dos nossos trabalhos, como profissionais de história, aparecem em aulas, conferências, artigos em periódicos especializados, textos em periódicos de divulgação, como jornais, diários, magazines, blogs, etc. Livros eruditos, livros didáticos, exposições montadas em museus e entidades similares, palestras fora do espaço acadêmico, entrevistas. Atingimos, portanto, um público de não especialistas que se informam sobre história através de tais suportes e espaços e respondem a nossas pesquisas de múltiplas formas, em meio a tantas lutas e desejados encontros. Existe, portanto, um conhecimento histórico mais estritamente acadêmico, naquele circuito fechado, que é o do diálogo entre profissionais da área, e uma cultura histórica que atinge público mais amplo, formado por mulheres e homens de diferentes faixas etárias, classes sociais, instituições como sindicatos, clubes, etc., gêneros e etnias, sem esquecer de demandas por saberes históricos que diferentes grupos e movimentos sociais podem dirigir aos historiadores, como se observou nas lutas pelos direitos das mulheres, pelos direitos de etnias preconceituadas e de trabalhadores pobres. Um tipo de saber não exclui o outro. Bons profissionais podem e devem atuar em todos eles, preservados os dedos críticos. O historiador acadêmico possui responsabilidades diante dessa cultura histórica mais geral, fora da universidade, que frequentemente é produzida também por profissionais de outras áreas, jornalismo, ficção, política, etc., com resultados muito desiguais, ocasionalmente deturpadores de experiências sociais. Sem esquecer, portanto, da cultura histórica que circula na mídia, nos discursos de políticos e empresários, no cotidiano de diferentes setores da população, nas falas de grupos sociais organizados e em luta, que também podem se beneficiar do diálogo com os profissionais de história, além de contribuir para ele com indagações e hipóteses, intercâmbios de experiências. Essa múltipla presença do profissional de história salienta sua atuação na cena pública, quer como produtor de inovações interpretativas no espaço acadêmico, quer como garantia de rigor na cultura histórica voltada para pessoas de diferentes faixas etárias, ocupações, profissionais e escolaridades. Isso é uma interferência dos historiadores no social, que vai além de fornecer interpretações profissionais. Não há sentido em impedir qualquer cidadão de falar e estar atento ao que se diz sobre história. Esse interesse público pela história, como leitores, como consumidores de diferentes produções dos historiadores, mas também como cidadão que pensa e age, merece contar com a colaboração dos profissionais da área, portadores de saberes metodologicamente consolidados. O ensino formal, nos níveis básico, fundamental e médio, é exercido por profissionais com estudos específicos em história, que estabelecem pontos em saber especializado e o público mais amplo. É preciso realçar que nesse ensino ocorre o possível derradeiro contato mínimo de crianças e jovens com a história acadêmica, traduzida por seus professores. Na imprensa periódica e nos em outros espaços, é importante garantir a presença crítica dos profissionais de história, convidando o público e especialistas de divulgação ao contato com a erudição acadêmica, garantindo que a história pública não se desvincule do rigor erudito. Os vários gêneros de conhecimento histórico disputam memórias no espaço público. Debates ampliados sobre questões sociais, políticas e culturais são de estratégica importância para todos. E o combate a negacionismos e exclusões precisa contar com a participação de especialistas acadêmicos em diálogo com diferentes demandas sociais. Discutir nazismo e racismos, por exemplo, é tarefa política que recebe importantes contribuições dos estudos históricos eruditos sobre esses graves problemas sociais, em suas primeiras manifestações, conexões com o capitalismo e desdobramentos posteriores. Tais discussões públicas são partes expressivas das guerras cotidianas travadas em diferentes países e momentos, inclusive aqui e agora. Não é de menor importância o debate com respaldo do conhecimento histórico sobre experiências ditatoriais, preconceitos,
sexismos, privilégios, poderes, mas também conquistas democráticas, invenções de novas sociabilidades, libertadoras, etc. A voz do historiador, com seus cuidados documentais e interpretativos, pode e deve ter um papel de peso nesse panorama. Historiadores e professores de história somos trabalhadores, nós somos trabalhadores. Temos o privilégio no trabalho de preservar a autoria de textos e aulas identificados por nossos nomes, o que evidencia uma pessoalidade que a maioria dos outros trabalhadores tem negada em seu cotidiano, como se pudesse ser reduzidos à condição de coisas descartáveis. Não podemos nos iludir com esse aparente privilégio. Também, em universidades, alguns gestores falam em política de descarte de pesquisadores e professores, para não falar nas escolas de ensino fundamental e médio, que demitem num ritmo acelerado seus docentes, numa política capitalista de optar pela mão de obra mais barata. Também editoras excluem determinados historiadores de seus catálogos, por variados motivos, muitas vezes por motivos políticos. Sobreviver como assalariado no capitalismo é difícil para todos. A resposta dos trabalhadores é a organização sindical e a atuação política ampliada. Um grande escritor brasileiro, Lima Barreto, que viveu entre 1881 e 1922, era excluído de importantes jornais do país, quer como colaborador, quer como simples menção a seus escritos. Pagava para publicar seus livros, mesmo sendo um homem pobre, mas produzia excelentes obras. Pensar, escrever e lecionar são nossas grandes artes. São nossas grandes artes. Nessas guerras, vale relembrar uma canção brasileira de Cazuza, que viveu entre 1958 e 1990, Denise Barroso, que viveu entre 1956 e 1993, e Roberto Frejá, que nasceu em 1962. Abre aspas. Nossas armas estão nas ruas. É um milagre. Elas não matam ninguém. O agora é o ontem e o amanhã se fazendo por diferentes vias. O importante historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, que dá nome ao Centro de Apoio à Pesquisa Histórica no nosso prédio, ao se aposentar em 1969 como protesto contra as cassações de outros docentes da USP pela ditadura de 1964 e 1985, lançou mão de uma arma a seu alcance: a solidariedade com os cassados e a rejeição à ditadura. E continuou a escrever. Outro importante historiador brasileiro, Nelson Bernardo Sodré, chegou a ser preso durante a ditadura por motivos políticos e sofreu dificuldades para publicar novos textos. Optou por colaborar com pequenos jornais de bairro e editou novos livros nas editoras que aceitaram fazer. Driblou tais barreiras. Sem esquecer do grande historiador francês, Marc Bloch, que foi expulso da sua cátedra na Sorbonne pelos nazistas, quando esses invadiram a França. Ele foi expulso porque ele era judeu e ingressou na resistência a esses genocidas. Foi preso e fuzilado. Nossas armas nessas guerras são aquelas do pensamento crítico, que a história pode gerar em diálogo com outros campos de conhecimento, inclusive artes, canções, poemas e companhia. Abre aspas. Elas não matam ninguém. Elas até contribuem para salvar a vida de muita gente, contra negacionismos e outras formas de extermínio. Muito obrigado e bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Marcos. Obrigado por essa conferência, por essa fala excepcional, bastante interessante. Eu esqueci de mencionar que o Marcos, além de um excelente professor, um excelente pesquisador, é também um grande artista. E sendo um grande artista, ele não deixa também de ser um grande guerreiro, né? O Marcos tem ele atua numa companhia de teatro e música chamada Lua de Casa, sensacional, né? E a gente ainda vai ter a oportunidade de assistir quando essa pandemia passar. A gente vai, né? Vai ter muitas reuniões e muita festa juntos. Marcos, agora
a gente passa então para uma sessão de perguntas. Aqui a gente tem dois públicos distintos. Tem algumas pessoas que estão aqui no Google Meet participando e tem, ao mesmo tempo, né, agora tem 141 pessoas assistindo a sua conferência pelo YouTube. Então a gente pode abrir um espaço para perguntas, né, e a minha sugestão é a seguinte: a Cris e a Vitória, né, a Vitória que é estagiária e a Cris, a professora-chefe do departamento, estão aqui na reunião. Então a gente pode fazer o seguinte: a Cris dá uma olhadinha nas questões do YouTube e ela passa para você, e a Vitória também dá uma olhadinha nas questões do chat aqui do próprio Google Meet e passa para você. Vitória, você está por aí? Tudo tranquilo? Eu vou pedir licença um minuto porque a porta está batendo. Tá bom, pode fechar. E é isso. Já vou. E aí, os que estão participando agora também podem fazer perguntas pelo chat que a gente encaminha. Então tá certo. Espera só um instantinho o Marcos voltar e aí vocês podem então levantar questões, comentários, né? A gente ainda tem, né, até as 19 horas, né, como teto, assim, para a gente levantar questões. Deixa eu só ver se o Marcos já voltou. Voltei. Opa! Marcos, então tá joia. Antes de qualquer outra coisa, eu particularmente tenho uma pergunta para você, tá? Da tua fala, porque você mencionando, né? Você mencionou lá o Tucídides, o Heródoto, o Maquiavel, esqueci, tinha mais outro que eu esqueci, mas que são historiadores, que eles escrevem história, mas que eles estão escrevendo sobre a sua contemporaneidade, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Mas tem uma coisa, né? Vamos pensar, por exemplo, um historiador estudando a Era Vargas. O historiador que está estudando a Era Vargas começou e terminou. Então ele está lidando com uma coisa acabada. E ele tem, né, a noção das causas e consequências, ou seja, ele está lidando com todo acabado. E o historiador que está estudando a contemporaneidade, ele está lidando com uma história que está acontecendo, com uma coisa aberta. Por exemplo, a era Bolsonaro, a gente sabe que começou, a gente espera que termine o mais rápido possível, mas como é que o historiador lida com isso? Com essa contemporaneidade que não é algo fechado. Como é que você vê isso? Como é que o historiador lida com isso? Então, eu penso, quando nós lidamos com períodos de um passado afastado do nosso presente, nós também problematizamos esse passado. Por exemplo, nós problematizamos a designação Era Vargas, a designação a Era Vargas acabou. Será que acabou? Será que era uma Era Vargas? Quer dizer, centrada no governante? Esse é o aspecto mais aparente e imediato. Mas será que era só isso? Ou tem muito mais coisa? Tem muito mais coisa. Eu vou usar o exemplo da Era Vargas, chamada Era Vargas, para destacar uma questão. A chamada Era Vargas inclui um período que é designado classicamente como uma ditadura. O Estado Novo, de 37 a 45, reconhecendo que aquilo foi uma ditadura. Horror, torturas, assassinatos, o que havia de mais medonho que se possa imaginar. A Olga Benário foi entregue para os nazistas para ser morta. Foi condenada à morte por aquele governo que entregou aos nazistas. Muito bem. Isso pode gerar um problema complicado, que é pensar assim: puxa vida, olha uma ditadura clara no Brasil. Antes não era, depois não era. Problema. Quer dizer que a democracia de antes ou depois do Estado Novo é indiscutível? Então, eu penso que os historiadores sempre problematizam. Outra coisa, eu penso assim, é claro, nós estamos vivendo o governo Bolsonaro, não temos noção de um desfecho do governo Bolsonaro. Falamos sobre esse governo, estamos falando sobre um governo em andamento.
Mas a Era Vargas, ela foi um governo em andamento. A chamada Era Vargas, ela foi um governo em andamento. Ela não tinha um destino. Ela não tinha um destino. Ela não tinha que acabar daquele jeito. Ela acabou daquele jeito porque determinados setores da sociedade agiram para que tal resultado fosse alcançado. Né? Eu considero algo muito impressionante na chamada Era Vargas. Era uma ditadura, e aí o Vargas foi derrubado. Por quem? Pelo pessoal da ditadura. E quem é que substituiu o Vargas? O pessoal da ditadura. O Uri Gaspar Dutra, o Góes Monteiro, grandes nomes poderosíssimos da ditadura. Portanto, a noção de fim da ditadura é muito duvidosa, merece ser muito problematizada. Mas não é só a Era Vargas, não vamos ser injustos com ela. Não vamos ser injustos com ela. Eu penso que todos os períodos históricos que nós trabalhamos precisam ser muito problematizados. Mas será que é isso mesmo? Primeira República ou República Velha? Não, que negócio é esse? Ela nasceu velha? Ela nasceu primeira? Quem designou tal república como velha ou como primeira? E aí a segunda é o oposto, o oposto absoluto. É legal nós sempre problematizarmos os materiais com os quais estamos trabalhando. O importante filósofo Walter Benjamin chama muita atenção sobre isso. Nós temos uma dimensão do passado que é a dimensão do que dominou, do que predominou, do que ganhou no passado, Mas o passado não é só isso. O passado inclui projetos que foram derrotados, mas ser derrotado não significa deixar de existir. Esses projetos mantiveram sementes, contribuíram para o nascimento de outros projetos, foram retomados por outros projetos. É importante nós pensarmos na história como um processo em aberto, sempre. O presente é aberto. O passado também foi um processo em aberto, que ganhou certas configurações, o que não significa que fechou, acabou. É por isso que nós reescrevemos a história sempre. O que é isso mesmo? Estamos diante da Revolução Francesa, mas e aí? A Revolução Francesa é o quê? E outros temas, é claro. Outros problemas, outras sociedades. E nossa função de pesquisador da história é essa. É levantarmos novas indagações para os diferentes períodos, para as diferentes sociedades. Né? Obrigado, Marcos. A pergunta que apareceu. A Cris agora vai ler vai passar para você algumas perguntas do chat lá do YouTube. Aí tem algumas questões também aqui no chat do Google Meet. Não sei o que você acha melhor, se você mesmo lê e responde, ou se você quer que alguém passe para você. É bom vocês irem passando, porque apareceram algumas e eu estava respondendo, não peguei. Tá bom. Então a Cris passa para você as perguntas do Meet, tá bom? Do YouTube. Legal. Tá. Boa noite, Marcos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo a sua excelente fala. Eu acho que é muito, muito inspiradora para todo mundo que está entrando. Então, em nome do departamento, te agradeço muito. Né? Foi muito bom. Então, tem muitos parabéns, muitas falas aqui no YouTube. Por exemplo, o Paulo Marx, depois a Maria do Carmo Couto, diz que estudou com você no final dos anos 80 e fala para os calouros aproveitarem. Depois a Sofia Schultz também. Então, tem uma pergunta da Gabriela Carvalho Barbosa, que pede para você falar um pouco mais sobre as guerras, ela colocou entre aspas, que vivemos hoje e o impacto da tecnologia. Então, essa é a primeira pergunta aqui no YouTube. Tem mais 3, eu não sei se você quer que eu fale todas. É bom não, porque corre o perigo de eu esquecer. Tá bom, então eu falo. Então, guerras e tecnologia. Penso que é muito importante nós estarmos atentos a como as relações sociais se dão no Brasil, em outros países também, claro. Às vezes nós temos uma imagem, a mais frequente, de que as guerras são exceções. Em determinado momento, exércitos e outras forças armadas entram em confronto umas com as outras e isso acaba em determinado momento. Alguém ganhou, alguém perdeu. É um pouco mais complicado, infelizmente. Tanto em termos explicitamente armados de um país contra o outro, as guerras são contínuas. A toda hora nasce uma guerra
de um país contra outro, particularmente a partir de interesses dos países mais poderosos, das economias e das forças armadas internacionalmente mais poderosas, as grandes potências. Como também, no cotidiano social, nós temos situações de guerras contínuas, guerras contra setores da sociedade, guerras movidas por aparelhos de governo, guerras movidas por setores sociais privilegiados e assim por diante. Eu tenho uma concepção de que a sociedade não é apenas o panorama de os mais fracos sofrerem. Os mais fracos, além de serem fracos, têm forças também. Eles também apresentam propostas, eles também lutam contra as violências que vão contra eles. Eles pensam a sociedade de maneiras diferentes. Então, nessas guerras, nós temos, de um lado, setores que oprimem, particularmente os setores privilegiados na sociedade, e temos os setores que lutam por novos espaços. Se nós pegarmos a segunda metade do século XX, nós temos um período de grande riqueza de propostas sociais. A Segunda Guerra Mundial, que aparece tanto para nós, em televisão, em cinema, etc., nós andamos recebendo uma imagem da Segunda Guerra que é assim: os nazistas foram derrotados, que bom que eles foram derrotados. Difícil imaginar algo pior. E aí entramos no mundo livre do nazismo. Aí é que mora o perigo, né? Se nós pegarmos a experiência dos Estados Unidos, os soldados negros que foram para a Europa lutar contra o nazismo, derrotaram o nazismo, legal, que bom, que bacana, voltaram para os Estados Unidos, onde havia apartheid oficial até 63. Portanto, eles voltam para o país de origem deles, onde práticas nazistas ou paranazistas eram assim, livremente desenvolvidas, particularmente no Sul, particularmente nos Estados do Sul, funcionamento da Ku Klux Klan, o Diabo 4. Então, nós temos guerras sociais que se movem o tempo todo, mas temos também os que lutam contra as guerras. Nos Estados Unidos, movimentos muito importantes foram desenvolvidos desde a década de 50 no mínimo, no pós-guerra, movimentos pelos direitos dos negros. Esses movimentos existiam antes, mas fortaleceram bastante a partir da década de 50 e tiveram resultados bastante apreciáveis em termos de superação de leis segregacionistas nos Estados do Sul. Mas não apenas os negros lutaram por seus direitos. Outros setores sociais, nos Estados Unidos e outras partes do mundo, não apenas nos Estados Unidos, também se apresentaram na cena pública lutando por seus direitos. As mulheres, o LGBT e companhia, os grupos LGBT e companhia, minorias étnicas em geral. Então, nós conhecemos muito pouco sobre a história da Austrália, mas a história da Austrália tem aspectos assustadores. A Austrália foi colonizada pelos ingleses e a história do país passou a ser contada a partir da colonização. Portanto, os autóctones australianos foram apagados da história. Mas eles não foram apagados tão radicalmente em termos físicos, em termos culturais. Eles também lutaram para fazer suas sociedades serem ouvidas. Os indígenas, nos países das Américas, setores muito significativos numericamente nos Estados Unidos, como os chicanos, eles são segregados, foram ainda mais segregados, mas também lutaram para conquistar direitos. Em alguns casos, conquistaram direitos. E assim por diante. Ditaduras, conhece de um lado o poder avassalador dos ditadores, mas a população não é apenas silenciada, ela também se manifesta de diferentes formas. Ela também se manifesta. Portanto, eu penso que essas guerras nos lembram opressões, mas também lutas libertadoras. Em relação à tecnologia, eu penso que a tecnologia tem uma dimensão importante da relação do homem com a natureza. Uma relação de conquista, mas eu prefiro não pensar em termos de domínio sobre a natureza. Em expansão das relações com a natureza. Ao mesmo tempo, essas conquistas tecnológicas existem em sociedades concretas, com diferenças, com explorações e com violências. Quando eu era criança, eu comecei a ver os livros de história, geografia, etc.,
conquistas tecnológicas na saúde, o início da aplicação de tecnologias nucleares na saúde. E eu pensava, nossa, que legal, que bacana eu viver num tempo em que esses recursos tão avançados são conquistados. Bom, fui ficando adulto e compreendendo. Não são recursos ao alcance de todo mundo. Não são recursos ao alcance de todo mundo. A experiência da pandemia que nós estamos vivendo uma amostra assustadora, né? Então, existem recursos técnicos que algumas sociedades têm acesso, outras não têm. Sofrem dizimações terríveis por diferentes motivos. Em alguns casos, falta de dinheiro. Em alguns casos, governos genocidas. Como é o caso do governo brasileiro. Portanto, eu penso que guerras e tecnologia devem ser tratadas por nós de maneira reflexiva. Não vejo motivo para nós negarmos a técnica, mas também não vejo motivo de nós nos submetermos à técnica cegamente. A técnica, ela também é um problema na sociedade. Ela é um problema. Quando eu falo problema, não significa uma coisa ruim necessariamente, mas ela é algo a ser questionado, discutido, pensado, né? O que faremos com a técnica? Muito bem, conquistamos tal resultado na saúde, na agricultura, no controle de epidemias. Legal, bacana. E aí? Isso é acessível do mundo? Isso é possível para todos? Então, penso que um papel importante da história é questionar essas situações na sociedade. O que é conquista? Nós, a partir do século XIX, até boa parte do século XX, trabalhamos muito com a noção de progresso, o mundo progride. Não é que nada progrida, tem coisas que progridem sim. Eu prefiro trabalho assalariado ao trabalho de escravo. Mas isso significa que deixou de existir escravidão, o trabalho assalariado não tem problema. Não, existem outros problemas. Eu prefiro a expansão da rede pública de ensino. Prefiro. Mas isso não significa que a rede pública de ensino também tem problemas a serem superados. Ela não é uma questão resolvida. A princípio, nenhuma questão é resolvida. As questões estão em aberto. Nós fazemos as relações sociais. A duras penas. Ótimo. Então, temos várias outras perguntas. Passo para a seguinte, que é do João Pedro Coelho de Oliveira Neves. Ele diz o seguinte: uma das recentes operações de falsificação histórica é a reabilitação da ditadura pelo Bolsonaro e pelos militares. Qual o papel do historiador em combater isso, ligando o debate científico e a sociedade? Então, certamente o Bolsonaro é uma face visível dessa reabilitação. O que não significa que ele propriamente a inventou. Ela já existia antes. A eleição dele deu grande força para essa reabilitação. Mas existia antes. Como é a experiência ditatorial do Brasil? Desde o começo, a ditadura se recusava a admitir que era ditadura. A ditadura, eu era adolescente quando a ditadura começou. A ditadura se apresentava como redentora, democrática, como combatente de ditaduras outras. Ela jamais se reconheceu como ditadura. Muito bem, teve o seu trajeto. Havia setores da sociedade que denunciavam a ditadura como ditadura, desde o começo também. Como é que a ditadura se encerra? A memória mais forte, que aparece até hoje na imprensa, é a memória quase de absolutizar a campanha pelas diretas, que foi uma campanha muito importante. Só que absolutizar é um problema, porque nós deixamos outros movimentos sociais muito importantes. Movimentos sindicais, movimentos de trabalhadores, por direitos, por salários, por condições de trabalho. Durante a ditadura, greves eram criminalizadas. As pessoas faziam greve e eram presas. Mas as greves cresceram, não cabia mais todo mundo na prisão. Portanto, a ditadura teve que começar a dar uma maneirada na criminalização das greves. Mas não só as greves eram criminalizadas. Durante a ditadura, havia um empobrecimento terrível. Existiam estudos bons que foram feitos em São Paulo. O primeiro deles chama São Paulo, Crescimento e Pobreza. É um livro da década de 70. Muito bom.
que ele coloca assim, olha, a ditadura se anuncia como grande fomentadora do crescimento econômico. Cadê o crescimento? Está crescendo a pobreza, no país inteiro, não só em São Paulo, no país inteiro está crescendo a pobreza. Mas, ao mesmo tempo que a pobreza crescia, também cresciam movimentos de setores pobres da população. Movimentos que, às vezes, aparentemente, não estavam enfrentando a ditadura. Cobravam creches, cobravam escolas para crianças, maior número de escolas para criança, mudanças no transporte, e assim por diante. Mas foram movimentos muito significativos, que contavam com o apoio de vários setores da sociedade, setores da Igreja Católica, setores de partidos de esquerda clandestinos, setores de novos movimentos sociais. Portanto, nós temos uma multiplicidade de focos na história que, em grande parte, a memória da ditadura silenciou. Para você ter uma ideia, no fim da ditadura, já era governo do MDB em São Paulo, era o governo do Fernando Antônio. Houve um movimento muito importante contra o desemprego. E o pessoal do movimento contra o desemprego fez um acampamento ao lado da Assembleia Legislativa, do Parque Ibirapuera. Como é que o jornal O Estado de São Paulo noticiou esse acampamento? Os acampados destroem o gramado do Ibirapuera. Estão atentando contra o bem público, o gramado do Ibirapuera. Vejamos a sutileza da imprensa, né? A sutileza da imprensa. O importante não é as pessoas morrerem de fome, por estarem desempregadas. O importante é preservarmos o gramado. Eu não estou falando isso contra o gramado, não. Eu quero que o gramado seja preservado. Mas entre seres humanos e o gramado, eu fico com seres humanos. Então, há uma memória da ditadura, e é por isso que eu falei que não foi o Bolsonaro que dictou, há uma memória que faz de conta que esses movimentos não existiram. É um movimento grandioso durante o governo do Geisel. Existe uma memória muito favorável ao Geisel, falando dos ditadores, ele era um ditador esclarecido, coisa e tal. No governo dele, houve um movimento contra a caristia, em escala nacional, que colheu mais de 1 milhão de assinaturas num tempo em que não tinha internet. 1 milhão de assinaturas num país do tamanho do Brasil. Sem internet é algo gigantesco. É algo gigantesco. Os organizadores do movimento foram para Brasília para entregar ao Geisel. Ele não recebeu. Ele delegou a função para um subalterno dele. Ele não recebeu, o pessoal do movimento. É um movimento grandioso, do qual pouquíssimo se fala. Movimentos esquecidos. É por isso que eu acho que, é mais do que acho, é por isso que eu entendo e interpreto que o Bolsonaro sintetiza um horror brasileiro de reabilitação da ditadura que vem de antes dele. É a ditadura que acabou, mas nem tanto. Tanto é assim que o primeiro governo, supostamente pós-ditadura, Tancredo Neves foi eleito, morreu de causas naturais. O Sarney, que era o vice, tomou posse como presidente. Quem era Sarney? Aliás, ele está vivo aí. Quem era Sarney naquele momento? Até poucos meses atrás, líder do partido da ditadura, que chamava inicialmente Arena e depois virou PDS. Portanto, uma continuidade da ditadura para o pós-ditadura assombrou, preocupante. Quem era o ministério do Sarney? Antônio Carlos Magalhães, que era uma figura poderosíssima da ditadura, um civil poderosíssimo, e tantos outros nomes mais da ditadura. Portanto, o que é que o Bolsonaro faz? Ele consegue retomar essa tradição fortíssima de reabilitar a ditadura e foi assumido como representante legítimo de quem tem essa posição. Eu acho um horror, uma tragédia para quem não tem essa posição. Mas ele faz o que faz porque tem um passado nessa direção e tem apoiadores. Empresários, grandes entidades empresariais que dão apoio verbal e dinheiro. Dão dinheiro. Exatamente. Bom, passo agora para mais uma pergunta do YouTube também, da Marília Belmonte Magalhães da Silva. Ela diz o seguinte: professor, para todos nós, mas especialmente aos ingressantes,
a partir da questão da história do tempo presente e do momento em que vivemos, o senhor poderia comentar a respeito do significado da regulamentação de nossa profissão e os desafios que enfrentamos, tais como já foi falado, né, os negacionismos e as disputas nos discursos e projetos? Então, a luta pela regulamentação da profissão é uma luta de décadas. Durante muito tempo isso foi discutido. Havia setores favoráveis e setores contrários, setores bastante contrários. Eu, pessoalmente, fazia parte dos setores favoráveis. Qual é a vantagem da regulamentação da profissão? Pensarmos em termos de garantias de trabalho, garantias de salário, garantias de contrato. Como vocês devem saber, se não souberem, é bom ficar sabendo, os professores, não apenas de história, têm nível de trabalho na rede estadual de São Paulo, que são níveis assim, absurdos, sem contrato, sem direito a férias, um horror. Então, há um número grande de professores que trabalham em condições absolutamente precárias. No fim do ano são demitidos para não receberem férias. São demitidos para não receberem férias. Então, eu penso que a regulamentação da profissão é algo importante para garantir direitos de trabalhadores. Eu lembro para vocês, muitas profissões são regulamentadas. Os geógrafos têm profissão regulamentada, médicos, advogados, dentistas, etc, etc. Bibliotecários, eles têm uma profissão regulamentada, com definição de nível salarial, carga horária, etc, etc. O que é que a rede estadual de ensino de São Paulo fez com os bibliotecários? As escolas estaduais tinham bibliotecas. Mudaram a terminologia, as escolas passaram a ter salas de leitura para colocar não bibliotecários, para não garantir os direitos profissionais dos bibliotecários, para não pagar os direitos dos bibliotecários, para trabalhar em condições mais precárias. Portanto, eu penso que a regulamentação tem vantagens nesse aspecto. O que não significa que os problemas acabaram. Outros problemas continuam e precisamos continuar discutindo. A pessoa que fez a pergunta mencionou negacionismo, etc, etc. Os negacionismos existem no campo do debate do conhecimento histórico, e eu penso que eles devem ser discutidos no plano intelectual aberto livre, as pessoas contra o negacionismo e as pessoas que defendem o negacionismo. Eu tenho percebido que hoje em dia pessoas que escreveram textos com teorias negacionistas fazem de conta que não escreveram, fazem de conta que não é negacionismo aqui. Legal, nós discutimos o que é que está sendo negado, né? O que é que está sendo negado. Em relação ao nazismo, por exemplo, existem certas tradições em diferentes países que negam o Holocausto, que negam a matança gigantesca que os nazistas realizaram contra diferentes grupos da sociedade. Eu penso que uma função muito importante dos historiadores é se colocar contra esse negacionismo. Colocar, a partir de critérios científicos e críticos, como essas afirmações são absurdas. Mas não é apenas negacionismo do Holocausto nazista e de outras práticas nazistas. Né? Existem vários negacionismos. Né? Existem, no caso como o Brasil, negacionismo sobre a matança de indígenas, existe negacionismo sobre a violência contra escravos e a violência racista que teve continuidade na sociedade brasileira após o fim da escravidão, o fim legal da escravidão. Isso é muito importante ser discutido por historiadores, porque aparentemente nós temos um problema resolvido. Acabou a escravidão, foi assinada a Lei Áurea, legal, parabéns, grandes festas no Rio, etc, etc. Princesa Isabel virou uma heroína. Nada contra a Princesa Isabel. Ótimo que ela assinou a lei. Assinar a lei não significa que a escravidão acabou, não. Só de vez em quando nós abrimos jornais e tem escravos, trabalho escravo no Bom Retiro, tem trabalho escravo em fazendas do Paraná, e em outras partes do Brasil. Houve aquela denúncia horrorosa no ano passado de uma empregada doméstica mantida como escrava por um casal de professores universitários em Minas Gerais. Eu acho que era Uberlândia, não tenho certeza se era Uberlândia, uma cidade do interior de Minas Gerais. Portanto, a crítica do negacionismo é uma crítica muito importante.
e que faz parte das problematizações que nós fazemos. As problematizações que nós fazemos. Muitas políticas públicas são francamente negacionistas, né? Por exemplo, nesse atual governo, mas mesmo no governo anterior, do golpista Michel Temer, nós ouvimos questões como: é melhor ter emprego em qualquer condição do que não ter emprego. Não, não é assim. Emprego em qualquer condição significa o quê? Vamos reabilitar a escravidão, que é qualquer condição? Não. Existem regras, existem normas, existem direitos que foram adquiridos. Lastimavelmente, os direitos adquiridos podem ser perdidos por políticas públicas medonhas, né? Mas podem ser reconquistados por novos movimentos sociais. Vamos lá? Confesso para vocês que eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão assistindo a atividade, portanto, para mim não tem horário de acabar. Enquanto vocês quiserem, eu fico aqui. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Obrigada pela fala ativa, política e anti-hierárquica, sempre tão necessária para a gente, historiadores, historiadoras, que estamos na luta, né? Eu tenho aqui algumas questões para você aqui do Google Meets. A primeira é do Igor. Ele agradece a sua fala, ele manda um abraço e ele gostaria que você comentasse sobre a relação, geralmente tratada como dicotômica, entre saberes acadêmicos e senso comum. Como o conhecimento histórico poderia atuar nessa tensão? Então, na verdade é uma dicotomia que não se reduz apenas ao campo da história, mas também abrange o campo da história. Também abrange o campo da história. Eu penso que, em diferentes campos de conhecimento, inclusive da história, nós corremos o risco de, apoiados em nossos saberes eruditos, técnicos, teóricos, etc., tratarmos os demais, o resto da população, como seres que não pensam, como seres que não têm o que dizer. Isso precisa tomar muito cuidado, porque finda sendo uma forma de expropriação do saber alheio, de dominação sobre os outros, Há várias décadas, ao menos desde a década de 50, a pesquisa histórica tem desenvolvido um campo com um potencial muito grande, que é o campo da história oral. Nem todo mundo produz história oral, é claro, mas muitos historiadores produzem história oral. O debate público sobre a história oral começa principalmente a partir das discussões sobre a história da África, mas é claro que ele se internacionaliza, se universaliza. Antes desses debates, o recurso a fontes orais era habitual, evidentemente, em sociologia, jornalismo, antropologia, desses campos de conhecimento. Os historiadores demoraram muito a chegar nesse universo. Chegaram. Não é apenas ligar o gravador e mandar o outro falar. Não. É uma pesquisa planejada, refletida. Nós temos, de um lado, a figura do pesquisador, fundamental. Sem ele não tem pesquisa de história oral. O pesquisador reflete sobre um campo temático, uma problemática do conhecimento, e constrói um grupo de pessoas nessa problemática do conhecimento a serem entrevistadas. Aí entra os entrevistados. Os entrevistados não são um poço de ignorância. Sem eles, o saber da história oral jamais acontecerá. O saber da história oral é construído conjuntamente pelo pesquisador e pelo narrador, que tem suas falas gravadas. Eles constroem em conjunto, eles constroem juntos. A pessoa entrevistada não é ignorante. Ela tem saberes. Mas são saberes em diálogo com os nossos saberes, é claro. Então eu penso que a lição da história oral para todos os historiadores, não apenas para quem faz história oral, para todos os historiadores, é pensar sobre a relação com que nós designamos tão facilmente senso comum. Não sei se é legal nós falarmos que o senso público é simplesmente comum. Isso também precisa ser problematizado. É comum. Será que nós temos tudo organizado nas nossas cabeças, nossas teorias, nossos conhecimentos documentais, nossos métodos de pesquisa, e o resto do mundo é um poço de ignorância? Será que o resto do mundo não tem indagações, não levanta problemas? Eu parei de dar aula para o ensino médio há muito tempo,
Mas eu sempre mantive contato com o ensino médio, com o ensino fundamental. Sempre participei de debates. E nesses debates, nós acompanhamos questões muitíssimo interessantes. Os alunos não são simplesmente ignorantes, eles levantam problemas. Então, eu já ouvi adolescentes falarem assim, mas por que é que nós designamos o trabalho assalariado como trabalho livre? Por que é que o trabalho escravo é um trabalho compulsório e o trabalho assalariado não é um trabalho compulsório? Uma pergunta muito interessante de uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, mas que, afinal de contas, pensa, observa, ouve outros estímulos. Então, é muito importante nós não tratarmos a população como senso comum, quer dizer, como uma espécie de grande vazio. Não. A pesquisa e o ensino são atividades de diálogo, nós construímos juntos saberes. Portanto, os jovens que estão entrando agora, não se pensem simplesmente ignorantes. Vocês conhecem as coisas. Eventualmente, vocês trarão contribuições para seus professores também. Há uma música antiga, belíssima, do Paulinho da Viola, grande sambista. Chama Coisas do Mundo, e o fim da música, ele fala, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Pois é, todo mundo precisa aprender. Os pesquisadores também, os eruditos também. Nós aprendemos até o fim da vida. Que bacana, professor Marcos. Muito bom ouvir essa fala. Eu vou até subir uma das perguntas para cima. Peço licença ao Marco, porque eu acho que tem muito a ver com o que você terminou de falar. A Célia Rocha perguntou, por favor, Marcos, fale mais sobre a metáfora. Nossas armas estão nas ruas e elas não matam. Então, é uma belíssima canção. Ela foi gravada inicialmente pelo grupo de rock Barão Vermelho, a primeira versão. Na época que ela foi gravada pela primeira vez, aparecia somente como do Cazuza do Frejá. Depois ela foi regravada e apareceu uma compositora a mais que, a meu ver, reescreveu harmonias, melodias, trechos, da Denise Barroso. Nossas armas estão nas ruas, é um milagre e elas não matam ninguém. Há um vídeo, o vídeo oficial da música, cantada pela Elza Soares e pelo Cazuza. Elza Soares e Cazuza. E eles fizeram um vídeo dramático. A Elza Soares com uma roupa bonita, uma roupa de festa, uma roupa daquelas brilhantes, cantando numa boate ou num restaurante luxuoso. E o Cazuza cantando num ambiente de favela, um ambiente de pobreza. Eu penso que essa música, ela nos coloca a situação da música, da cultura, do saber, num mundo onde a miséria canteia. Nossas armas estão nas ruas, é um milagre e elas não matam ninguém. Quais são as nossas armas? As armas dos artistas, as armas dos intelectuais, as armas dos cidadãos em geral, são a crítica, a reflexão, a interferência no mundo para melhorar esse mundo de luxo. E o público que está na favela, vivendo em condições terríveis, de higiene, de fome, etc. Portanto, as nossas armas, artistas, intelectuais, cidadãos, são armas de enfrentar essa diferença brutal e transformar essa diferença brutal. Nesse aspecto, eu considero muito interessante que o vídeo tenha usado um ambiente luxuoso, a Elza Soares com uma roupa muito bonita, brilhante, etc. Pensando assim, olha, não estou falando que usar essa roupa é ruim, não. É ótimo para todos. Não só para mim, não só para quem está nesse ambiente. Todo mundo. Eu não estou falando que comer caviar seja ruim, não. Mas é legal que todo mundo coma caviar. Todo mundo tem acesso ao caviar, tem acesso a carne, leite, ovos, etc. Então, eu penso que é um convite a artistas, intelectuais, cidadãos, a pensarem sobre o mundo da extrema desigualdade a ser transformado. Queremos luxo para todos, queremos beleza para todos. Isso é um tema importante para artistas, intelectuais. Beleza para todos. O acesso
a teatros de ópera, a bibliotecas, para todos, para todos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não queremos derrubar nem queimar as bibliotecas. Queremos que todo mundo vá lá. Todo mundo tem acesso a isso. Todo mundo tem acesso a isso. Viu, Marcos? Eu só queria a gente está se aproximando das 19 horas, que é o teto, mas a gente dá mais uns minutinhos. Só não pode dar muito porque a Ana Paula vai falar logo em seguida. Então, acho que a gente pode manter assim até uns 10 minutos a mais, 10, 15 minutinhos. Tá bom? Tá legal. Eu vou comentar aqui a pergunta do Marco, que eu pulei na ordem da fila, né? E aí, se você quiser comentar brevemente, professor, a gente entende por conta do horário, né? Mas pensando também nessa relação de passado-presente, ó. A pergunta do Marco é assim: para entender o Brasil colônia, precisamos estudar povos da antiguidade. Você pode aprofundar essa questão? Qual a relação entre a antiguidade e o Brasil colônia? Qual a relação com o presente? Obrigada e abraços. Então, não é uma relação causal imediata, né? É uma relação de base, de referência. Os padres rezavam missas em latim, os padres liam textos latinos, e gregos também, é claro, né? Não apenas os padres, as elites circulavam nesse universo. A cultura, no tempo da colonização, era uma cultura que dialogava com tradições clássicas. Eu penso que não dá para entender esse mundo da colonização sem entender esse diálogo. Não dá para entender Camões sem dialogar com Homero, sem dialogar com Homero, sem dialogar com a poesia latina, etc, etc. É claro que uma cultura antiga não é apenas esse universo isolado de produções culturais e artísticas. Ela é um universo enorme de relações humanas, de relações de poder, de relações entre grupos sociais diferentes, a existência de escravidão, o Estatuto da Mulher, o Estatuto da Criança, e assim por diante. Mas eu penso que, efetivamente, compreender não apenas o Brasil colonial, compreender diferentes partes do mundo, passa por esse diálogo com experiências anteriores. Qual é o perigo? Fetichizarmos as experiências anteriores, como se elas fossem algo assim intocável, indiscutível, sem problemas. Elas também têm problemas. Então há todo um esforço de décadas, talvez mais do que décadas, de pensar a história do mundo clássico ocidental de maneira problematizadora, pensar sobre cotidianos, pensar sobre mistérios religiosos e assim por diante. Pensar sobre a situação da mulher que é enterrada sem nome e por aí fora. Pensar sobre a situação de escravos e tantos outros setores da sociedade, né? Eu entendo que a história antiga é muito importante, só que eu prefiro trazer para o plural histórias antigas. Faz parte da nossa vasta ignorância, gigantesca ignorância, o que é a antiguidade da Ásia, né? O que é a antiguidade da China, o que é a antiguidade da Índia. No tempo do Hegel, ele falava filosoficamente, não como pensador de história. Ele falava da história caminhando do Oriente para o Ocidente, né? Começa em Índia, China, criação do Estado, a burocracia do Estado, e a história vai se deslocando para o Ocidente. É uma imagem bonita, o trajeto do Sol, que Hegel está falando. Não estou pretendendo retomar Hegel, não, mas eu penso que nós precisamos conhecer essas outras antiguidades, né? Então, quando nós pegamos a China contemporânea, nós temos um país que se declarou, ainda se declara comunista, e ao mesmo tempo um espantoso crescimento capitalista. Empresários sem direito a serem membros do Partido Comunista. Como entender isso sem passar pela antiguidade chinesa, pelo modo de produção asiática? Como entender isso? Ao mesmo tempo, considero muito importante evitarmos linearidade, sabe? Pensarmos assim, a história da Grécia e de Roma, fundamentais. É impossível estudar história sem passar por isso. Mas não está sozinha, né? Não está sozinha, pessoal.
O Brasil Colonial não é somente os sermões do Padre Antônio Vieira, lindíssimo por sinal, todo mundo precisa ler na vida, mas é tanta coisa mais, né? São os africanos, são os indígenas, os indígenas. Então, deixar isso de lado é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Aí precisamos conhecer a história da África, a história dos grupos indígenas. Precisamos conhecer. E são histórias muito apagadas. Precisamos recuperar. Eu sou confiante de que isso está melhorando. A história da África tem sido cada vez mais estudada no Brasil, felizmente. Gostaria que a história indígena também fosse bastante estudada. E tantas outras histórias. Muito necessário, sempre. Eu vou terminar, então, aqui com uma pergunta do Franciel. Peço desculpas às outras duas questões que vão ficar em aberto, só por uma questão de tempo mesmo, são perguntas mais elaboradas, que exigiriam uma reflexão maior, né? Então, eu acho que, puxando o gancho do que você tem falado sobre muitas histórias e pluralidades e o nosso papel no tempo presente, de atuação, o Franciel pergunta assim: as guerras do presente, em alguns de seus aspectos, são identitárias. Quais são os caminhos da academia para combatê-la? Para combater as guerras? Sim. Não sei responder quais são os caminhos. Eu penso que temos a obrigação de discuti-las. Temos a obrigação de discuti-las a partir de diferentes ângulos. As discussões identitárias, gêneros, etnias e tantas outras mais, são muito importantes. Elas são muito importantes. Com o risco de ficarmos apenas nelas, de não articularmos umas discussões com as outras, perdermos tantos e tantos suportes da experiência humana. Então, na pergunta está afirmado, essas guerras são identitárias. Muitas delas usam argumentos identitários. Não tenho muita clareza se elas são apenas identitárias, né? Se elas não pegam vários outros ângulos de propriedade, exploração, submissão de minorias e assim por diante. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um comercial de um livro meu que está sendo lançado por esses dias, que é esse livro aqui, chama Ditadura Relativa e Negacionismo. É uma discussão sobre aspectos da ditadura de 64 a 85, com alguns desdobramentos em relação às ditaduras mais recentes, ao golpe de 2016, a eleição fraudada de 2018 e assim por diante. Esse livrinho está saindo agora, é pela editora Maria Antônia. A pequena editora. Tá joia, Marcos. Obrigado, né, por essa palestra e por esse engajamento tão intenso com o presente, com essas questões tão prementes e tão interessantes. Eu só gostaria, então, né, finalizando, agradecer a sua presença, a sua fala, e agradecer também a participação de todas as pessoas, tanto aqui no Google Meet, quanto aquelas que estão acompanhando a gente no YouTube, e também fazer uma propaganda, como você fez uma propaganda agora do teu livro, uma propaganda da revista de história, né, que o Júlio está aqui, e ele está dizendo o seguinte: no próximo dia 29, né, de abril, às 18 horas, o Marcos Silva será entrevistado pelo Instagram da revista de história, então não percam, né? E é isso, né? Muito obrigado, Marcos. Assim, o tema vai ser ditadura, humor e outras histórias, lembrando que os interesses de pesquisa e de ensino do Marcos são muito diversificados. Ele trabalha em ensino de história, cinema, literatura, humor, história do Brasil republicano. Então, assim, e, né, vocês puderam perceber que, né, ele é fantástico, portanto não percam, né, essa outra fala do Marcos na revista de história. Eu agradeço então a você, Marcos, e me despeço a todos e a todas, e muito obrigado pela participação, e foi muito bacana mesmo. Obrigado a todos.
Fiquei muito feliz de estar aqui. Também aproveito para agradecer. E, claro, quem não teve as perguntas respondidas hoje, temos mais essa oportunidade. Muitíssimo obrigado, Marcos. Um abraço para todos. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Até mais. Um abraço.